todos, meu nome é Andressa Venâncio Fernandes. Este é o meu estágio supervisionado do ensino médio referente à minha licenciatura em História. Estou fazendo o estágio em dupla com a aluna Vanessa Venâncio Fernandes. Não está sendo possível os estágios ocorrerem de maneira presencial devido à pandemia, então nós viemos nesse novo formato fazer o estágio à distância. O estágio é da disciplina de História. Esta aula é para o primeiro ano do ensino médio. O nosso tema escolhido foi Civilização Grega. A competência é conhecer a cultura e civilização grega. O objetivo é identificar, utilizando mapas, fenômenos e fatos históricos sociais, considerando suas dimensões temporais e espaciais. Reconhecer a diversidade do patrimônio cultural e artístico, identificando suas manifestações e representações na cultura grega. Compreender as práticas e o pensamento democrático grego. Então, pessoal, a gente vai falar sobre a civilização e a cultura grega. Os gregos são procedentes da Península Balcânica, os oriundos do norte das planícies eurasianas. Os indo-europeus acharam a Grécia um clima brando, o céu e o mar azul, e nela ficaram. Aí no século 20 a.C., os povos indo-europeus enfrentaram os pelágios, que moravam na região, e os derrotaram. Como a superfície da Grécia era muito estreita, os gregos começaram a residir também nas ilhas mais próximas. No século 20 a.C., os povos hindus europeus confrontaram os pelágios, que moravam na região, e os derrotaram. Como a superfície da Grécia era muito restrita, os gregos começaram a residir nas ilhas que eram mais próximas, que eram muitas nas redondezas. A ilha de Eubia era separada do continente pelo estreito de Eurípides, próximo ao sul do Peloponeso, que localizava-se na Citara, que retratava uma fase para a ilha de Creta. Ao sul do Peloponeso localizava-se a Citara, que tratava uma fase para a ilha de Creta, a mais longa de todas. As Cicladas, Andros, Delos, Páranos, Nexos, situava-se no Egeu, assim como as Esporadas, Rondes, Samos, Quios, Lesbos. Essas ilhas formavam a Grécia colonial, composta por terras mais distantes, como a Ásia Menor, o sul da Itália, a costa egípcia. O patrimônio cultural da Grécia prevaleceu no Império do Oriente, que se converteu no Império Bizantino. Teodósio II criou em Constantinopla uma universidade grega e permitiu o desenvolvimento dos julgamentos na língua helênica. Sejustiano fechou no ano de 529 as escolas filosóficas de Atenas, tidas como centro de paganismo. De outro modo, usou a língua grega em diversos de seus feitos públicos. Em meados do ano de 630, Euráclio aderiu um título de Basileus e tornou oficial a língua grega. O uso da língua grega colaborou para a propagação da Igreja cristã. A Grécia, então, como o resto do Oriente, adotou a Crisma de 1054, associando-se ao patriarca de Constantinopla. A história da Grécia desencadeou-se a partir daí, com as estabilidades do Império Bizantino. Principalmente a Quarta Cruzada de 1204, conduziu à formação do Império Latino, atribuiu ao conde de Frondes Balduíno, que expandiu sua autoridade em relação à Trícia, e a criação dos principados francos. O reino de Tessalônica
conquistado pelos bizantinos em 1222, o Peloponeso, que se modificou em Principado de Acaia ou Moreia, e o Ducato de Atenas, nos séculos XIV e XV, venezianos, catalães e genoveses pleitearam a posse da Grécia. Então, pessoal, a mitologia grega ela abrange um conteúdo de mitos e narrações formuladas e empregadas pelos antigos povos gregos, tais como religião e crença. Os povos antigos inseriam fatos de sua imaginação nas histórias da mitologia. Dessa forma, no decorrer dos séculos, as imagens dos deuses e outras criaturas apresentavam-se sob diversas características que são aumentadas ou alteradas com o passar do tempo. Tanto que não é fácil até mesmo relatar precisamente e peculiarmente, visto que os mitos são repassados por vários autores e artistas no decorrer da história. Consta também que os gregos julgavam ser descendentes diretos dos deuses e que sua linguagem perpetuava-se no decorrer do tempo, transmitindo-se de geração em geração através dos povos que ocupavam as polis, cidades e estados, que envolviam a Grécia Antiga, também chamada de região helênica. Na Grécia Antiga eram idolatrados vários deuses, especialmente os 12 deuses do Olimpo, aos quais eram conferidos certos poderes. Para os gregos, os deuses eram superioridades sobre-humanas, criados ao semelhante dos indivíduos. Dessa forma, os deuses eram onipresentes na vida social e reservada na antiga Grécia. Então é necessário, que seja estudado a Grécia pré-helênica para se compreender o simbolismo dos Uranos, assim como as divindades neopolíticas, que houveram também entre as populações de Greta e de Cicledes, denominadas Éginas, por se localizarem nas ilhas e à margem do mar do Egeu, que é uma deusa mãe relacionada à terra, e um deus touro que é relacionado ao arado e à lua. Então, as sociedades éginas povoaram as ilhas gregas antes da ocupação dos indo-europeias, se popularizavam pela ocasionalidade e pelo progresso da agricultura e da criação dos animais. Assim, as suas divindades estavam associadas à fertilização da vegetação dos animais e humanos, essenciais para garantir o sustento e a continuação da parcela da população. O desenvolvimento da aula é introduzir o assunto, solicitando inicialmente que o aluno reflita ou converse com seus familiares sobre o que já ouviram falar sobre a Grécia Antiga e sua cultura. Se já leram algo, já assistiram algum filme, anotar no caderno essa discussão e repassar para a professora e colegas através do WhatsApp. É essencial que o aluno saiba onde a Grécia está localizada. A professora deverá mostrar, usando um mapa mundi, solicitar que os alunos pesquisem na internet e no Google Maps, colorir o mapa mundi disponibilizado pela professora e responder no caderno as questões abaixo: quantos continentes existem, em qual continente nós moramos, em qual continente se localiza a Grécia, fazer um trabalho explicando o modo de vida e a organização da Grécia Antiga, destacando o período arcaico, diferenças de classe, formação das cidades, estado, colonização grega, cultura grega, metodologia. Pode ser através de desenho, vídeo, áudio, história, em quadrinhos ou outro modo. O aluno deve usar sua criatividade. No trabalho a ser entregue e apresentado pelo aluno, via WhatsApp, o aluno deverá mostrar conhecimento sobre o conteúdo da Antiguidade Clássica, listar as características do modo de viver e da organização social da Grécia Antiga, associar as influências da cultura grega e associação a outras sociedades e culturas que formaram a tradição ocidental. Assim, nós encerramos nosso estágio supervisionado. Obrigada.